O Brasil tá ferrado, a gente tá caminhando para desgraça e você provavelmente não tem a menor ideia do que pode acontecer nesse país nos próximos anos. Presta atenção. Você acha que a economia do Brasil está caminhando para a desgraça? Podemos testemunhar a volta de uma hiperinflação nos próximos anos? Quais as semelhanças econômicas do Brasil dos anos 80 com o Brasil hoje em dia? E a pergunta mais importante: se a hiperinflação voltar e a economia do Brasil voltar a ser um caos, voltar a ser aquela bagunça como foi nos anos 80, você estará preparado? A minha proposta com o vídeo de hoje é te mostrar o que está acontecendo no Brasil, aonde essa crise econômica pode chegar, porque isso pode afetar muito a sua e a minha vida. Bom, antes de começar esse vídeo, eu só quero deixar claro que eu não sou filiado a nenhum partido político, eu não estou fazendo campanha política. Esse aqui não é um vídeo de fora Dilma, não é um vídeo feito para promover impeachment e essas coisas. Se a Dilma merece impeachment ou não, se é constitucional ou não, isso é outra discussão. Esse aqui é um vídeo sobre economia, é um alerta para te mostrar a dura realidade que a gente está vivendo hoje e quais são as semelhanças disso tudo com os anos 80, onde foi aquele caos, aquela desgraça. Porque você precisa estar preparado, porque pode piorar muito. Você acha que 2015 foi ruim? Você não tem ideia de como tudo isso pode ficar pior. Muito importante também eu deixar bem claro, antes de começar as nossas explicações, que esse aqui não é um vídeo da minha opinião, não é o que eu acho, tá? Eu não sou economista, por isso eu conversei, eu entrevistei vários economistas, eu tive ajuda para fazer esse roteiro e toda essa pesquisa do vídeo de hoje. Inclusive, uma dessas pessoas que me ajudou foi o Patrick da Escola do Sucesso, e eu vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você pode acessar esse site, você coloca ali o seu nome, o seu e-mail e envia a sua pergunta e o Patrick vai entrar em contato com você, porque eu tenho certeza que ele é uma pessoa muito mais capacitada e preparada para te orientar do que eu, beleza? Bom, para você que não me conhece, eu sou o Andrei Bedene e esse aqui é o meu canal no YouTube, o canal Você Não Sabia, um canal que fala de curiosidades sobre filmes, desenhos animados, séries de TV, videogames, por isso inclusive que você está vendo todo esse cenário aqui em volta temático, porque somos um canal de cultura pop. Mas hoje a gente vai sair da rotina. Esse não vai ser um vídeo de entretenimento como a gente está acostumado a fazer, porque eu acho que às vezes a gente precisa falar de assuntos sérios. O povo brasileiro, na sua maioria, ainda não acordou para a gravidade da situação econômica que a gente está vivendo. Por isso eu me sinto na obrigação de fazer esse vídeo para alertar você. Então eu peço que você tenha paciência e assista ao vídeo inteiro, que eu tenho certeza que eu vou te mostrar dados muito importantes. Vamos então começar o estudo do nosso vídeo. Eu vou criar aqui uma linha de raciocínio para ficar mais didático, para que todo mundo consiga entender esse lance de economia, política e governo. Vamos começar então falando sobre algo que todo brasileiro adora, né? Impostos. 2015 talvez tenha sido o ano em que tivemos o maior aumento de impostos na história do Brasil. Aumentou impostos sobre IOF, IPVA, ICMS, aumentou a gasolina, a conta de luz, o transporte público, e esses são só alguns exemplos. E tudo isso acaba virando uma bola de neve, tudo fica mais caro no Brasil. E por que o governo brasileiro aumentou tanto os impostos esse ano? Você sabe? Porque ele é irresponsável e um Vamos imaginar o seguinte: digamos que o governo brasileiro é como um time de futebol, certo? A maioria dos brasileiros gosta de futebol, eu acho que é o melhor exemplo. Então, na nossa história aqui, o governo brasileiro, ele é um time de futebol. E digamos que esse time de futebol, ele arrecada R$1 milhão por mês. Como que ele ganha R$1 milhão por mês? Bom, tem várias formas. Ele vende jogadores para outros times, ele vende publicidade na camisa, ele vende ingressos, mas digamos que o gasto desse time por mês para manter toda a sua estrutura funcionando, os seus milhares de funcionários trabalhando, manutenção de estádio, cortar a grama, todo mês as contas vencem, ele tem uma despesa de R$3 milhões. Então ele ganha R$1 milhão e ele gasta 3. Não precisa ser nenhum gênio para saber que esse time de futebol vai começar a ter prejuízo. Se ele ganha R$1 milhão e ele gasta 3, vai dar
Ele não tem dinheiro para pagar suas contas todo mês. E aí esse time de futebol percebe que alguma coisa tá errada. Oh, puxa vida, não estamos conseguindo pagar as contas. E para tentar equilibrar as coisas, para tentar resolver o problema, o que ele faz? Ele enxuga a folha salarial? Não. Ele demite funcionários? Não. Ele diminui o salário dos jogadores? Não. Então o que ele faz? Ele aumenta o preço dos ingressos. E aí no final, quem paga a conta pela irresponsabilidade desse time? Você torcedor trouxa que paga os ingressos. Esse bendito time aumenta o preço dos ingressos para tentar ganhar mais dinheiro, para tentar equilibrar as suas contas. Só que o problema é que isso não vai resolver nada. Não adianta aumentar o preço dos ingressos. Mas por que não? Porque esse time de futebol continua pensando e agindo de forma errada. Os jogadores decidem aumentar os seus próprios salários quando querem. Os gerentes gastam milhões viajando pelo mundo, ficando nos melhores hotéis. Os funcionários do time pedem cada vez mais regalias como auxílio moradia, eles ganham carros e telefones com contas ilimitadas. Ou seja, o time não tem dinheiro e eles continuam esbanjando e gastando e não param de gastar. Puxa, aumentamos o preço dos ingressos, estamos ganhando mais dinheiro, podemos contratar mais jogadores, pagar maiores salários, comprar mais estádios. Aí esse time aumentou o preço dos ingressos, agora está ganhando 2 milhões de reais por mês, mas aumentou suas despesas, 8 milhões. E aí chega a hora de pagar a conta. O que acontece? O time percebe que não tem dinheiro para pagar a conta, lembra? E aí você pode estar se perguntando, nossa, como esse time vai fazer para pagar suas contas? Bom, ele aumentou o preço dos ingressos, lembra? Mas ele ainda não consegue pagar suas contas, ainda está faltando. Então, esse time tem uma ideia maravilhosa. Vamos emprestar dinheiro para pagar as nossas contas. Que ideia genial! Não, seu burro! O problema é que ele não entendeu que se ele não aprender a trabalhar o seu dinheiro e a gastar apenas o que ele ganha, ele nunca vai ter dinheiro para pagar suas dívidas, porque dívidas vencem. Aí ele empresta um monte de dinheiro e continua gastando mais do que arrecada. Então esse time de futebol, ele está emprestando dinheiro e ele começa a aumentar o preço dos ingressos. Você já se ligou, né? Preço dos ingressos, aumento dos impostos. O que é óbvio que vai acontecer no futuro? Esse time vai falir, esse time vai quebrar, ou ele vai sobreviver sem poder fazer investimentos, vai sobreviver pagando dívidas. Gente, é tipo isso que aconteceu com o Brasil e está acontecendo esse ano e vai continuar acontecendo ano que vem. O governo brasileiro gasta mais do que arrecada. O governo aumenta impostos e aumenta os seus gastos públicos. Como assim? De que adianta aumentar o imposto se você aumenta a sua despesa? Tá bom, mas não o seguinte. Então, voltando ao nosso time, ele tá com um prejuízo enorme. E para tapar esse buraco de irresponsabilidade, ele aumentou o preço dos ingressos. Isso é o governo aumentando os impostos. Ou seja, sempre quem paga essa conta no final sou eu e é você. Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, já dizia: quando uma pessoa ou uma empresa gastam mais do que ganham, elas vão à falência. Quando um governo gasta mais do que ele ganha, ele manda a conta para você. E é exatamente isso, tá entendendo? Nos últimos dias, a presidente Dilma já se disse favorável à volta da CPMF. É mais imposto vindo aí em 2016. Por quê? Porque você tem que pagar essa conta. O preço dos ingressos vai continuar aumentando porque o governo ainda não acordou e não se conscientizou. Ele não está diminuindo despesas. O governo brasileiro não tem dinheiro para nada, ele está quebrado. O Jacques Wagner anunciou que em 2015 o governo brasileiro já trabalha com uma realidade esperando um déficit de 50 bilhões. E a Casa Civil já disse que o valor pode aumentar para 70 bilhões. E tem economistas falando em 102 bilhões e 119 bilhões. Não! E cada hora esse desastre só aumenta. Você tem ideia do que é isso? É como se chegasse uma conta para você pagar e você não tem dinheiro. E essa conta que você não tem dinheiro para pagar
custa só 100 bilhões de reais. Gente, a coisa é muito séria. É tão séria a ponto do próprio ministro da Fazenda comparar o momento atual com a crise que o Brasil viveu no início dos anos 80. Se você acha que é exagero, que o Joaquim Levy é louco, a partir de agora a gente vai começar a construir aqui uma análise de como isso realmente pode acontecer e o Brasil pode voltar a viver os dias amargos que viveu nos anos 80, que era aquele caos, aquela bagunça, aquela desgraça de economia. Você lembra, né, como foram os anos 80 com a hiperinflação? Quem nasceu a partir dos anos 90 não tem ideia do que é viver em um país em crise econômica. A inflação no Brasil nessa época era terrível. As coisas ficavam mais caras da noite para o dia, de uma hora para outra. Era uma grande loucura. Do fim do regime militar em 1985 até 1994, foram 6 os planos econômicos que tentaram segurar a inflação com o famoso congelamento dos preços. Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor e Plano Collor 2. Todos planos anteriores ao Plano Real que seguravam a inflação por cerca de um ano, mas a inflação sempre voltava, ainda mais forte. Em 1993, chegamos no pior momento da história, com uma inflação de 2.477%. Para você ter ideia, se você fosse ao mercado para fazer compras em janeiro, seu carrinho de compras ia custar 100 cruzeiros. Em dezembro, para fazer a mesma compra, o mesmo carrinho, você ia gastar 2.477 cruzeiros. Até que veio o Plano Real e a economia brasileira finalmente deu certo. Inflação controlada, crescimento, industrialização, investimentos. E aí a gente pode se perguntar, por que os outros planos de controlar a inflação fracassaram e o Plano Real deu certo? Porque todos os outros planos, Plano Bresser, o Plano Verão, Plano Cruzado, Plano Collor, eles tomavam as mesmas atitudes, congelar os preços, congelar salário, congelar o dólar, eles congelavam tudo, achando que isso ia resolver. Enquanto isso, os gastos dos governos só aumentavam. O descontrole dos gastos do governo continuava. Estados e cidades não se pagavam entre si, não pagavam à União, era um caos. E isso se estendia aos bancos estaduais, às empresas distribuidoras de energia, que não pagavam o sistema elétrico federal. Tudo estava quebrado, lembra Itamar Franco. Com o governo gastando mais do que podia, a solução foi fazer empréstimos, lembra? E em seguida, imprimir dinheiro para pagar a própria conta. Isso trazia mais inflação e mais bagunça na economia. Até que veio o Plano Real e acabou com esse caos, controlou a inflação. E um dos principais motivos do porquê o Plano Real deu certo foi que ele começou com um ajuste fiscal. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Primeiro vem o ajuste fiscal, um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, ou 5 trilhões e meio de cruzeiros reais. Viram? O Plano Real começou cuidando da causa, cuidando do problema. Ele começou pedindo o corte de gastos públicos. O governo naquela época gastava demais e administrava muito mal o dinheiro. Então, 22 bilhões economizados naquela época. Gente, 22 bilhões naquela época era muito dinheiro. A máquina administrativa brasileira, ela era muito grande, consumia muito dinheiro para funcionar. E como o país não produzia o suficiente, decidiu-se pelo ajuste fiscal, o que incluiu cortes em investimentos, cortes em gastos públicos, privatizações e demissões. Então, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, estima-se que aproximadamente 20 mil funcionários foram demitidos do governo federal. A gente vê que nesse momento, pelo menos nesse momento, houve um bom senso e o Brasil, como um país, se uniu e aceitou jogar no mesmo time. Cortaram gastos, a máquina pública foi enxugada e houve, em um primeiro momento, um equilíbrio das contas. Legal! Só que nos anos seguintes a bagunça foi voltando. Os governos foram voltando a aumentar os seus gastos, foram voltando a esbanjar dinheiro
e gastar de forma irresponsável. Mais corrupção, mais irresponsabilidade, e teve que voltar a pedir dinheiro emprestado. E você pode perceber que esse não é um problema de hoje. Esse não é um problema do PT, do PSDB. Esse é um problema da política brasileira, de forma geral. Um problema que acontece com cidades, com estados e com o país. Acontece no país inteiro. Administrar mal o dinheiro, gastar mais do que arrecada. E ao invés de fazer equilíbrio das contas, de cortar os gastos, cortar mordomias, corrigir o problema, o que eles fazem? Aumentam os impostos. Eles aumentam impostos para cobrir as próprias dívidas. Aumentam impostos para pagar as suas irresponsabilidades. Tá, e aí você pode se perguntar, será que se o governo ficar só aumentando imposto, vai resolver todos os problemas? Deixa então eu te ensinar uma coisa chamada curva de Laffer. A curva de Laffer foi criada por Arthur Laffer, um dos maiores economistas dos Estados Unidos, professor na Universidade de Chicago e da Universidade da Califórnia. A curva de Laffer mostra as duas coisas mais importantes que devemos saber sobre os impostos: quanto o governo cobra de impostos e quanto ele ganha com isso, ou seja, quanto o governo consegue arrecadar com impostos e quando o governo vai começar a arrecadar menos dinheiro, mesmo cobrando mais impostos. Arthur Laffer queria ensinar que um governo precisa ter limites. O governo não pode cobrar quantos impostos ele quiser da população. Então a pergunta é: em que ponto do gráfico, apesar do governo aumentar os impostos, naturalmente ele vai ganhar menos dinheiro? Arthur Laffer chegou a uma conclusão. Esse ponto seria em 33%. Se um governo cobrar mais que 33% de impostos da população, naturalmente ele vai arrecadar menos dinheiro. Então hoje, após muitos anos de estudos, pesquisas e histórias baseadas em fatos reais, a maioria dos economistas, sejam eles de esquerda ou de direita, eles concordam que o ponto onde isso começa a acontecer é em 33%. Inclusive, Christina Homer, que é hoje considerada a maior economista de esquerda dos Estados Unidos, concorda que 33% é o limite nesse ponto de flexão. Você percebe que isso não é uma discussão entre esquerda e direita, tá? Em alguma coisa, os dois lados concordam. Pelo menos nos Estados Unidos, um governo sabe que precisa ter limites e saber até aonde ele pode cobrar impostos, ou seja, 33%. Temos alguns eventos que aconteceram e demonstram isso na prática. Eu separei 3 casos especiais para você ver. Número 1, em 1929, durante a Grande Depressão, o governo americano criou a lei Hawley-Smoot, que aumentava o imposto sobre bens importados. Antes era cobrado 13,5% e depois da lei passou a ser cobrado 19,8%. E apesar desse aumento, a arrecadação caiu de 602 milhões na época para 280 milhões. Número 2, nos anos 80, quando Ronald Reagan fez o inverso e baixou os impostos sobre os ricos. Antes o governo arrecadava 22 bilhões e depois de ter baixado os impostos, a arrecadação passou para 49 bilhões, ou seja, mais do que dobrou. E número 3, um exemplo atual dessa verdade, bem aqui do nosso lado, o nosso vizinho Paraguai, que em 2006 baixou todos os impostos. A carga tributária do Paraguai hoje é de 16,5%. O resultado tem atraído investimentos, formalizou muitos negócios, a economia em crescimento, muitas pessoas passaram a sonegar menos impostos e depois dessas mudanças, o país chegou a crescer 14% em 2013, o terceiro maior crescimento do mundo, e toda essa propulsão teve início com a redução e simplificação dos impostos. Ou seja, a inteligência econômica e as experiências do passado e do presente nos ensinam que menos impostos não só é melhor para quem trabalha e produz, não é só bom para mim e para você, mas é também bom para o país e para o governo, que passa a arrecadar mais dinheiro. O perigo é que aqui no Brasil a gente já ultrapassou esse ponto de flexão da curva de Laffer. Hoje no Brasil passamos de 35,7%. Gente, fala a real, a verdade
é que ninguém no Brasil mais aguenta pagar impostos. E o governo já não encontra saída. Ao invés de cortar os seus gastos, arrumar a casa, enxugar a máquina pública, ele tenta empurrar o problema para você. Você, cidadão, que trabalha e mal consegue pagar as suas próprias contas, agora tem que também pagar as contas do governo. Isso é um absurdo. O nosso querido governo está aí aumentando impostos de todos os lados, na esperança de tapar os buracos do seu orçamento, porque ele gasta mais do que pode. E claro, tem o lance também da corrupção, etc. Enfim, ao que parece, todos os economistas do governo faltaram a aula sobre curva de Laffer. Aumentar imposto não vai funcionar para sempre. Existe um ponto que tudo zica, que dá pau, que não funciona. E como parece que isso realmente não está funcionando, qual tem sido a saída encontrada pelo governo? Elevar as taxas de juros. Estamos testemunhando uma maratona de elevação de juros sem precedentes. O governo aumentou os juros sobre financiamentos, imóveis, a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, já foi ajustada pela 7ª vez consecutiva em menos de um ano. Temos hoje a maior taxa de juros oficial do mundo com 14,25%. Só para você ter uma ideia, a taxa básica de juros dos Estados Unidos se mantém a 0,25%. Enquanto todos os países estão baixando suas taxas de juros, o Brasil está na contramão do mundo, está elevando as suas taxas. O Chile abaixou, Estados Unidos abaixou, a Austrália abaixou. E aí você pode me perguntar, tá Andrei, mas por que esse aumento de juros influencia a minha vida? Influencia em tudo. Tudo vai ficando mais caro. A taxa básica de juros afeta todas as operações financeiras, eleva os juros de todos os financiamentos, empréstimos, o dinheiro fica mais caro, impactando assim toda a cadeia produtiva. Tudo vai ficando mais caro. Mas por que o governo toma essas medidas? Bom, vejamos. Primeiro, a alta de juros é uma maneira do governo frear o consumo, fazer menos pessoas consumirem. E assim se controla, ou melhor dizendo, se disfarça a inflação. Se o governo freia o consumo, você tem menos pessoas comprando. E o país naturalmente produz menos. O desemprego cresce e o governo arrecada menos ainda. Já podemos ver isso na prática. A taxa de desemprego aumentou e o salário baixou. Segundo, com elevadas taxas de juros, o governo pretende arrecadar mais com a venda de títulos do Tesouro, que estão pagando muito bem, diga-se de passagem. Hoje há uma corrida desenfreada para tirar dinheiro da poupança e investir em tesouro direto, porque a taxa de juros está muito mais alta. Vamos agora fazer uma rápida pausa para ler uma historinha da Turma da Mônica. Nesse país mora um monstro que tem um alimento todo especial. Licença, estou faminto. Adoro devorar essas notinhas. E de onde vem essa inflação? Tudo começa porque o governo gasta mais do que arrecada. Antigamente, o governo era responsável somente pela segurança interna e externa. Depois ele pegou outras atribuições: educação, saúde, previdência. E com o passar do tempo, acabou entrando em outras áreas: extração de petróleo, transportes, turismo, esportes, etc, etc, etc. Com tantas atribuições, o governo precisa arrecadar mais. Por isso, aumenta os impostos. Impostos sobre carros, combustíveis, alimentos, roupas, salários e cheques. Atim! Deixe-me ver, será que tem algum imposto sobre espirro? Com tantos impostos, há muita sonegação. Corre, Zeca, que o leão vem aí. Como o dinheiro arrecadado é insuficiente, o governo imprime mais e mais, que é o alimento predileto da inflação. O pior é que o Estado é um mau empresário e as consequências já se fazem sentir. Baixo nível de ensino, péssimo atendimento médico, aposentadoria insuficiente, estradas esburacadas e perigosas, violência e a solução. Olha aí, a Turma da Mônica nos ensinando de forma didática o que é a política no Brasil. Um governo que gasta mais do que arrecada e que, para pagar as próprias contas, acaba imprimindo dinheiro. Consequência,
aumenta a inflação. E agora chegou o momento bem interessante desse vídeo. Vamos voltar aos anos 80 e tentar aprender com os nossos próprios erros. Como a nossa terrível hiperinflação, que foi de 1986 a 1994, começou. Bom, o governo não consegue arrecadar o dinheiro que precisa para pagar as contas e eleva a taxa de juros para emprestar dinheiro. E a conta vence e ele não tem dinheiro para pagar. O que ele faz? Imprime dinheiro para pagar a própria conta. E o que acontece? O dinheiro começa a perder valor. O aumento do dinheiro em circulação desvaloriza a própria moeda. É a velha lei da oferta e demanda, ou tecnicamente conhecida como efeito Cantillon. Temos um exemplo bem didático sobre isso em um episódio dos DuckTales. Em um episódio muito interessante, o professor Pardal inventa uma máquina que consegue clonar, duplicar qualquer coisa. Ah, não. É uma máquina que duplica qualquer coisa. Aí essa máquina cai nas mãos erradas e ela é usada para duplicar dinheiro. Parece uma ideia genial, não é? Ele pode duplicar dinheiro e ficar milionário. Mas qual é o problema de duplicar o dinheiro? Não, não me digam que vocês andaram gastando dinheiro duplicado. O que é de errado? O episódio nos mostra que muito dinheiro rodando no mercado estraga a economia, os preços sobem e o dinheiro perde o valor. Perde tanto o valor que é jogado nas ruas, no lixo. Se continuar duplicando, poderá estragar a economia. Eu não entendi. Nem eu. O que é de errado em se ter muito dinheiro? O senhor tem? Não vem. Se todo mundo tiver, ele perde o valor. Os preços vão aumentar. Então todo mundo vai ter que possuir mais e mais dinheiro. Aí será o caos. Ah, não se preocupe, senhor Patinhas. Eu acho que ainda dá tempo de pegar o dinheiro duplicado antes que ele se espalhe por aí. Extra, extra! Avalanche de dinheiro em terra Patolândia. Os preços estão subindo, leia sobre isso. Só 200 pratas, cada jornal extra. Limpem os sapatos, meninos. Eu não quero que tragam mais dinheiro para casa de novo. Você acha que esse negócio de varrer dinheiro na rua é coisa de desenho animado? Isso já aconteceu em vários momentos na história desse mundo, como por exemplo na Alemanha após a guerra, em 1923. O dinheiro perdeu o valor, era varrido na rua feito lixo, era usado como lenha. As crianças brincavam com maços de marco alemão como se fossem blocos de madeira, sem valor nenhum. E se você acha que isso é coisa do passado, veja agora um caso recente de hiperinflação que acabou de acontecer no Zimbábue entre 2004 e 2009. A inflação chegou a estarrecedores 230 milhões por cento ao ano. Era 11 milhões por cento ao mês. Dá para imaginar isso? O Brasil não chegou a enfrentar uma hiperinflação tão terrível como foi a desses países. Aqui o nosso foi algo bem mais leve. Em 1993, que foi um dos nossos piores anos, um dos piores momentos da história da nossa inflação, ela foi de 2.477% no ano, bem longe dos 230 milhões. Mas, por exemplo, em 1993, o preço do tomate aqui no Brasil sofreu uma inflação de 4.492%. Sabe o que isso significa? Que se houvesse hoje a mesma inflação que tivemos em 1993, o preço do tomate em novembro de 2014 estaria custando R$ 6,00 o quilo. E agora, em novembro de 2015, um ano depois, o preço do tomate estaria custando R$ 275 o quilo. Inflação galopante não é brincadeira. E isso vive se repetindo ao longo da história pelos mesmos motivos: guerra e abuso de poder. Aconteceu na Angola, na Argentina, na Alemanha, na Áustria, na China, em Israel, na Rússia, na Turquia. Enfim,
esse não é um luxo só nosso. Mas chega de falar dos outros e vamos voltar para nossa história. Precisamos aprender com a nossa história para não sofrermos com os mesmos erros do passado. Então vamos lá. O que aprendemos com a hiperinflação do Brasil nos anos 80? Vamos tentar simplificar as coisas para ficar mais fácil para você entender, sem a gente se aprofundar tecnicamente em cada tópico. A hiperinflação nos anos 80 foi causada por aumento nos gastos públicos, crescimento na dívida externa, elevação do preço dos combustíveis, baixo crescimento do PIB, sucateamento da indústria local, corrupção, queda do preço das commodities, aumento da taxa de juros americana e imprimir dinheiro para pagar as próprias dívidas. Eu não sei você, mas parece que eu entrei em uma máquina do tempo. Qual a nossa situação hoje? 1. Aumento absurdo nos gastos públicos. O governo acaba de assumir publicamente um rombo de mais de 100 bilhões no próprio orçamento. É a primeira vez na história que isso aconteceu, segundo informou o Ministério do Planejamento. Curva de Laffer, percebe? Não adianta o governo ficar aumentando os impostos, tem que abaixar os próprios gastos. Tem que aprender a administrar o dinheiro, tem que aprender a gastar o que pode, tem que acabar a corrupção. E sabemos que isso vai ser muito difícil de acontecer. Então, 2. Crescimento da dívida pública. A dívida do Brasil bateu recorde e chegou a 2,73 trilhões. E de acordo com essa planilha divulgada pelo Banco Central, a dívida bruta do Brasil fechou setembro em 3,78 trilhões. Perceba que de 2007 até setembro de 2015, a dívida mais que dobrou. Além disso, todo o mês testemunhamos a dívida crescer e crescer e crescer. Porque funciona assim, o governo empresta dinheiro, certo? Mas quando a dívida vence, ele precisa pagar essa dívida. Só que sabemos que o nosso governo não tem dinheiro. Então ele aumenta muito a taxa de juros para emitir novos títulos e atrair investidores. E com o dinheiro arrecadado, ele paga a dívida. Só que ao fazer isso, ele aumentou a própria dívida por causa dos juros. E essa bola de neve tende um dia explodir. É o que chamamos de bolha. E daí o que acontece? Anos 80, meus amigos. Anos 80. A vida não tá fácil. Número 3. Crise mundial do petróleo versus gasolina cara no Brasil. Estamos vivendo, por ironia do destino ou não, uma crise mundial do petróleo, igual aconteceu nos anos 80. Temos o preço do barril do petróleo caindo pela metade no mundo inteiro e o combustível fica mais caro no Brasil. Número 4. O preço das commodities caiu. Nos anos 80, as commodities caíram e o momento de hoje está igual. Lembra quando Joaquim Levy disse que o cenário dos dias de hoje lembravam os anos 80? Ele não estava brincando. Na avaliação de Levy, o choque externo atual lembra a piora nos termos de troca dos anos 80, quando o preço das commodities caiu e o petróleo chegou a 14 dólares. Havia também um cenário de alta de juros americanos. Parece que a história está mesmo se repetindo. Número 5, baixo crescimento do PIB. Como vimos, o PIB retraiu 3% esse ano. Ou seja, o Brasil deixou de crescer e está diminuindo. A economia do país está retraindo. Como podemos ver no gráfico, pela primeira vez em 14 anos, o crescimento será negativo. E como vimos ao estudarmos a crise dos anos 80, esse é um efeito colateral da crise gerada pelo próprio governo. Eu te garanto que isso não é coincidência. E outro efeito colateral na crise dos anos 80 foi o sucateamento da indústria. Adivinha como estamos hoje? De acordo com o Boston Consult Group, a indústria brasileira é o setor que mais perdeu competitividade, ou seja, ficou para trás. Quem é da área sabe o que está havendo, um grande êxodo. Muitas indústrias estão saindo do Brasil. Algumas vão embora, outras vão terceirizar a produção e muitas vão mesmo quebrar. Para ficar mais claro ainda, vamos montar uma tabela e colocar as coisas lado a lado para ficar mais visual e você entender a situação dos anos 80 e a nossa situação hoje.
Aumento nos gastos públicos, confere. Crescimento na dívida externa, confere. Elevação do preço dos combustíveis, confere. Baixo crescimento do PIB, confere. Sucateamento da indústria local, confere. Corrupção, confere. E queda no preço das commodities, confere. Só faltando o aumento da taxa de juros americana e imprimir dinheiro para pagar as dívidas. Bom, como você viu, tá faltando duas coisas para que tudo fique igual. Falta a taxa de juros americana subir, o que é quase certeza que vai acontecer em algum momento, porque os Estados Unidos já disseram que vão subir suas taxas. E falta o nosso belo e querido governo começar a imprimir dinheiro para pagar as suas enormes dívidas que não param de crescer. Bom, e aí você pode me perguntar, tá, Andrei, o que a gente, como cidadão, pode esperar para 2016? Sinceramente, por tudo que eu estudei, pelas notícias atuais, pelo rumo que a política brasileira tem tomado, rumo que as coisas estão tomando, você pode esperar um 2016 com mais impostos, com mais recessão, com mais inflação e com um mercado travado. Ninguém aqui é profeta, ninguém sabe o que vai acontecer, mas do jeito que as coisas estão caminhando, essa briga política, esse caos que está o Brasil, as coisas não vão melhorar ano que vem e pelo jeito nem em 2017. Presta atenção, 2015 foi um ano perdido. Se tivesse sido feito um ajuste fiscal em 2015, lá no começo do ano, nós teríamos um 2016 ruim, mas em 2017 era bem provável que a economia brasileira voltaria para os trilhos. Nós não fizemos nada em 2015 e o governo não dá indícios nenhum de que vai fazer alguma coisa em 2016 e, pelo contrário, só dá indícios de que vai aumentar impostos. Então esqueça, tá? 2016 vai ser tão ruim quanto foi 2015, ou vai ser pior. A minha proposta com esse vídeo não é te desanimar, não é criar pânico. A minha proposta aqui é abrir os seus olhos e te ajudar a se preparar a uma guerra política, um governo atual que não consegue governar, não consegue aprovar suas leis, não consegue aprovar um ajuste fiscal. Enquanto não for feito um ajuste fiscal, enquanto a gente não acabar com essa enorme corrupção, enquanto os impostos não baixarem, as coisas não vão melhorar e só tendem a piorar, certo? Por isso você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa entender o que está acontecendo no nosso país. Eu vou deixar o link do site da Escola do Sucesso aqui na descrição do vídeo, www.escoladosucesso.com/alertabrasil, e lá você pode enviar as suas perguntas sobre a crise, sobre as tendências econômicas, as tendências para os próximos anos. Faça suas perguntas, o Patrick vai responder cada um de vocês. É uma pessoa muito mais preparada para ajudar vocês do que eu. Eu só estou aqui passando a mensagem, despertando a curiosidade, abrindo os olhos, porque tem muita gente que não sabe o que está acontecendo. E a gente precisa estar preparado, porque essa crise pode piorar muito ano que vem. E esse é o ponto. Se as coisas piorarem ainda mais no ano que vem, e existem boas chances que isso aconteça, você viu os gráficos, você viu as notícias, você está preparado? Você sabe o que fazer? A questão é que o problema é muito mais profundo. É um problema estrutural, cultural. Desde sempre o Brasil tem problema com corrupção e com irresponsabilidades fiscais. E sem um ajuste fiscal sério, o Brasil não vai voltar a crescer, a dívida vai aumentar, o rombo do governo vai aumentar, os impostos vão aumentar. Por isso eu acho tão importante todos nós refletirmos, estudarmos e ficarmos alertas. Tá difícil, gente, sabe? Com a política e que as coisas estão aqui no Brasil, eu sinceramente não vejo assim muita esperança num curto prazo.